Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar um pouquinho do meu livro Nas Névoas da Tempestade, que eu lancei no final de setembro. Falei um monte para vocês, mas dá um update. Vocês precisam saber a quantas anda essa história. Como o meu livro tá progredindo aí no mercado, as minhas apresentações para as editoras e tudo mais. Então, é sobre isso que eu converso hoje, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se vocês gostarem, me seguirem no Insta, os conteúdos são diferentes e tem a newsletter, que o link fica na descrição do vídeo, ela é gratuita e eu falo sobre romance e suspense, meus gêneros prediletos. As Névoas da Tempestade conta a história de Beatriz Forman, que aos 26 anos ela quer escrever, ela é escritora, tá lançando seu primeiro livro, só que o padrasto autoritário vai atrapalhar tudo. Ela, que sempre teve uma vida peculiar, tinha desde pequena visões sobrenaturais, que incluíam, por exemplo, a tempestade mágica que matou o pai dela, uma tempestade enfeitiçada. Essa tempestade nos remete a tempestade de Shakespeare. Então é um acerto de contas. O passado vem ao presente, exigindo seu lugar, e Beatriz precisa resolver essas questões. Então ela vai mergulhar nas origens dela, nas raízes inglesas, e vai para Londres, onde vai viver um monte de aventuras, conhecer o amor. Mas os inimigos estão à espreita. Será que Beatriz conseguirá vencer a pior tempestade da vida dela? Fiz uma resenha expandida, me empolguei um pouquinho, contando para vocês essa história que mistura romance, suspense e a baixa fantasia. Veja, ela tem visões sobrenaturais, é dessa forma que a fantasia entra nessa história. E eu lancei no final de setembro. Então lá na Amazon, continua em promoção, ainda não troquei o preço. Tem vendido bem e eu comecei a apresentar exatamente dessa forma como eu tô fazendo aqui para vocês, para editoras pequenas que têm, junto à minha mentoria, ouvido esses nossos pitchings. A gente tem pitchings de 3 minutos, onde eu tenho que contar essa resenha, falar um pouco dos dados de mercado, quanto eu já vendi, como estão as minhas redes sociais, porque isso é muito importante hoje em dia para um escritor, ter público leitor, quantos leitores eu tenho, como eu consigo estimar isso e tudo mais. Você vai falar também as razões pelas quais aquela editora se beneficiaria de ter no seu portfólio, né, na sua linha editorial, o seu livro. E aí vem uma coisa importante, que é a linha editorial de cada editora. O tipo de livros que ela publica, que tipo de público ela já está habituada a vender seus livros. Isso é muito importante. E é claro que ela própria, que tem uma baita experiência já na seleção dos livros, ela já vai parar você ali no comecinho. Olha, não dá para publicar seu livro porque eu não tenho esse público leitor. Então, acho que eu vou contar um pouquinho, sem citar nomes, obviamente, mas dessa experiência de apresentar para editoras. Você fica muito nervoso, vou contar isso para vocês, porque imagine, você escreve um livro, você cuida de todo o trabalho de forma independente, você participa de todo o trabalho editorial, você vai receber uma leitora crítica, você vai receber depois a revisão do texto, a diagramação, você vai conferir tudo isso, e a capa, e além, é claro, de todo o processo anterior de escrita, né? Você escreveu o livro, aí você reescreve, cada um tem seu método de fazer isso, você fez pesquisa muitas vezes para enriquecer, para ter mais propriedade na hora que está escrevendo, beleza, então tem muita carga emocional. Eu já
Além de todo esse processo, eu lancei na Amazon. Então, todo o plano de marketing para o lançamento, todo o esquema de postagens nas redes sociais, anunciando, fazendo teasers, criando toda aquela expectativa necessária para o lançamento. Imaginem o turbilhão de emoções que um autor independente tem. E aí você vai para um pitching, onde você tem exatos 3 minutos para dizer as coisas certas, que mostrem por que seu livro está ali, o que ele tem de mais legal, qual é o cerne da sua história, de fato. Às vezes é difícil para o autor entender qual é o ponto mais importante. E é claro que depende do ponto de vista também. Muitas pessoas vão se ater a alguns fatos e outras a outros. E você tem que, como escritor, como o dono de tudo aquilo, gerenciar isso, perceber qual é a melhor ênfase a se dar naquele momento, de acordo com aquela editora, enfim. Então, na primeira, gente, é um nervoso. Eu repassei inúmeras vezes o texto, eu gravava com o celular, observava como eu estava falando, ia refazendo, porque os 3 minutos, e principalmente no começo, foi o que aconteceu comigo, você quer dizer muita coisa, e às vezes, quando você fala demais, sabe, menos é mais. Se você poupasse alguns detalhes, a pessoa provavelmente ficaria mais interessada no seu livro. E a minha primeira apresentação, imagina, então tinha toda essa carga emocional, toda a informação que eu queria dar. Era uma editora que publica fantasia, ou seja, era uma oportunidade para o meu livro. Eu estava dentro da linha editorial daquela editora, então isso faz aumentar a sua atenção. E fiz a apresentação e coloquei coisa demais. A minha sinopse estava muito grande. Enfim, o que isso me ajudou? Não muito. Mas assim, na verdade, no final tá tudo certo. Porque é o que tem que ser feito. E isso também provocou comentários que foram muito úteis para mim. Como eu fiz uma sinopse muito grande, a impressão do editor foi que a minha história era muito complexa, o que não era de fato. Mas quando eu compliquei na sinopse, claro, aí essa é a leitura dele. Ele já, tá muito complexa a história, muitos elementos talvez em conflito. Eu também escolhi um trecho muito longo e muito rebuscado como amostra. A gente deixa uma página de amostra do livro para que o editor tenha um feeling. E ali naquela página ele já achou rebuscado demais. E comentou, falou, não exatamente com essa palavra, ele usou um outro tipo de caracterização para me dizer isso, de um texto um pouco complexo demais. Só que ele terminou todos esses comentários dizendo que ele queria sim ler o meu original. Mas, mais um detalhe, que o meu original estava muito longo para os padrões atuais. Olha só, hoje os livros, por uma questão de mercado, porque o papel tá a gente tá com uma crise de papel, então fica bem caro. Então os livros que têm mais de 300 páginas começam a ficar mais carinhos. Se vocês olharem nas livrarias, esses livros vão estar a R$60, R$70, 400 páginas. Se for aumentando esse número de páginas, vai aumentando esse preço. E ao mesmo tempo a gente tem uma crise econômica. Ninguém está gastando muito, principalmente com um autor que ainda é novato, que você não conhece o trabalho dele. Ou seja, você vai investir uma grana sem saber exatamente se você vai gostar. Então você não vai investir. Entendeu a lógica? E foi isso que ele explicou. Que o meu original, que tinha 210 laudas aproximadamente, um pouquinho mais, eu acho, ele achou que as 210 laudas
ia ser algo demais. Então eu precisava dar uma enxugada nesse texto e, de fato, ele havia feito esse comentário inicial que o meu texto estava muito rebuscado e tinha margem para ser enxugado. E essa termina aí a minha primeira apresentação, mas com essa consideração de que ele queria sim ler o meu original. Foi um dos originais escolhidos. Então foi uma informação um tanto antagônica para mim. Foi uma informação, como era o primeiro pitching, também muito confusa. Eu tive que metabolizar tudo isso que ele disse. Porque, de fato, depois que passou o nervoso, que passou todas aquelas emoções que você coloca no pitching, e você vai olhar aqueles comentários com olhos mais abertos, e esse também é um ponto muito importante. Ouça o editor. O editor tem um conhecimento, tem algo a agregar que você, escritor, muitas vezes não sabe, não percebe, não tem essa experiência de mercado, porque naquele pitching de 3 minutos e numa pagininha que eu dei para ele ler, ele já matou algumas questões importantes. E eu tinha de fato aí uma oportunidade de reduzir o texto. Ah, mas você vai reduzir, vai cortar a história. Para quem já leu, a gente tem um monte de resenhas feitas, a gente já tem um fã-clube da história. Eu fiquei perplexa com isso, mas as leitoras VIPs, o grupo de leitoras VIPs lá do Insta, que tem 40 leitoras VIPs que leram, elas estão fazendo tags até agora, tem primeiras impressões, tem agora saindo as resenhas. Elas se encantaram com a história, elas têm trechos dos livros que são as frases mais preferidas, as quotes que elas gostam. Eu vou tirar, eu vou cortar. Isso para mim era muito antagônico, mas não. A partir do momento que você começa a abrir sua mente e ouvir o que foi dito, tem sim uma gordurinha no texto que você consegue tirar. Tem de várias formas. Eu fui aprendendo as formas de tirar sem mexer na história, sem mudar os acontecimentos. Você tira uma cena ou outra que não tem impacto no desfecho dessa história, no cerne, na protagonista, o que vai acontecer com ela até o final. E tem várias cenas que são muito legais, são divertidas, mas elas não têm uma conversa muito direta com o desfecho. Então você pode mexer, não vai mudar nada. Então eu fui tirando essas primeiras cenas, aí eu fui para o texto, para linha a linha, página a página, tirando aquilo que não precisa, um adjetivo a mais, formas verbais muito longas, diálogos que você pode reduzir. O diálogo ele pode ser muito objetivo e dizer mais em poucas linhas. E é isso, eu fui fazendo. Para vocês terem uma ideia, de 210 páginas, foi para 165 páginas. Isso porque eu tive que acelerar o processo. Eu acho que ainda dá para tirar um pouquinho de algumas últimas páginas lá que eu não consegui ver com mais calma, mas sem alterar em nada a história. Olha só, tirando essas cenas sem impacto e essas formas de construção de texto que acabam sendo muito grandes, você pode menos é mais, você pode reduzir, né? Então, com isso, foi muito legal e depois de um tempinho eu consegui mandar para esse editor. Aí vem uma outra característica desse processo, o tempo. Ninguém vai te dar uma resposta imediata, ele tem que ler o texto. Ele teve a oportunidade de ver o seu resumo, sua sinopse, uma página, uma degustação, mas para um editor ele vai ler de cabo a rabo esse livro. É o que está acontecendo agora, né? Eles vão levar esse original e avaliar
E isso leva pelo menos uns 2 meses, se não mais. Depende muito da agenda e normalmente as editoras já estão com o ano seguinte quase todo planejado. Olha só, são tantas informações que eu não fazia ideia. Ou seja, talvez você entre no calendário não de 2023, mas de 2024. Essa é uma possibilidade. Aí seguiram mais apresentações para 2 outras editoras, foi muito legal, mas meu livro não se encaixava no portfólio deles, não se encaixava nessa linha editorial. Aí vieram mais outras 2 e sim, aí se encaixava. A sensação é muito legal, gente, de quando a gente fala para uma editora que está realmente interessado, porque ela trabalha com aquele tipo de livro. Isso é muito legal, porque você está falando para alguém que quer ouvir aquilo. E você tem que achar isso. Quem publica aquele tipo de livro. E ali, uma vez que você encontra essa editora, você ter a calma e a presença de espírito de falar os elementos que ela precisa ouvir, para que ela analise melhor e tal. Então é muito interessante. As 2 últimas foram editoras muito interessantes, que particularmente me atraem e que meu livro se encaixa de alguma forma, mas é claro, veja, uma delas vai responder só daqui 2 meses, que é o tempo de leitura, de avaliação e tudo mais. É claro que eu posso esperar, inclusive, um retorno falando, olha, gostamos, mas precisa mudar isso, isso e isso. E tá aberto para isso, né? Eu tava no começo muito rígida, achando que a capa tá maravilhosa, tudo tá maravilhoso. As leitoras VIPs adoram. Sim, elas adoram, mas a gente pode fazer melhor. Dá para fazer melhor, sempre dá para fazer melhor. E o editor é a pessoa que tem essa experiência de te ajudar nesse processo. E eles têm ajudado mesmo sem estar no projeto em si. Eles, com a experiência deles, nesses pequenos comentários, eles acrescentam muitíssimo. A última apresentação foi genial. Depois eu vou até trazer para vocês aqui algumas sugestões de leitura que eu fui pegando nessas apresentações, nessa última, que foi muito, muito bacana. Na verdade, eu nem sei se o meu livro se encaixa ou não na linha editorial deles. Talvez não, porque tem uma característica muito mais politizada e tudo mais, que o meu livro de entretenimento tem, mas tem em doses homeopáticas, bem diluído na obra, é muito sutil. Eu não sei se essa sutileza vestida de entretenimento preenche todos os requisitos deles, e acho que é importante preencher. Mas foi uma apresentação que eu aprendi muito, que você percebe uma troca bacana, e que, como é legal você também ter um editor por perto, que pegue no seu pé, que mude as coisas, que te dê uns toques, porque isso é muito legal. Enfim, eu tô nesse momento, então apresentei para 5 editoras, tenho até uma 6ª editora, então as respostas vêm pro ano que vem. E eu já comecei a trabalhar um novo livro, porque bola pra frente, a gente tem que continuar produzindo para novas publicações, para novas possibilidades, para mais aprendizado. É isso, é a vida de escritor que segue, e faço um balanço muito positivo de 2022. Foi muito legal. Nas Névoas da Tempestade me ensinou demais da conta, tá ensinando ainda vai ensinar mais, isso que é muito promissor. E vamos passar para o próximo livro. Já comecei, já tô no 3º capítulo, em breve vocês terão novidades. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.